Bem, mais uma vez estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E para agradecer a Deus pela presença dele em nossa vida, todos os dias da nossa vida. E hoje vamos abrir o nosso coração para o Evangelho de hoje. E eu quero partilhar então com vocês aqui o Evangelho desse final de semana, porque vai nos trazer muita luz nesse tempo de provação que estamos vivendo em todos os lados, né? O Evangelho é de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, que é a leitura que se faz no primeiro domingo do tempo da Quaresma do ano C. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe, num só momento, todos os reinos da terra e disse-lhe: dar-te-ei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te substivessem em suas mãos, que sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado, de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e irmãs, nesse primeiro domingo do tempo da Quaresma, nesse primeiro domingo, nós temos Jesus indo para o deserto. Mas olha que interessante, Jesus não foi sozinho para o deserto. Alguém o levou. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Que coisa mais contraditória é essa, né? O Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E essa cena me lembrou aquela cena do nosso primeiro dia na escola, né, onde a nossa mãe nos leva para a escola pela primeira vez e fica do lado de fora esperando para ver se está tudo bem, se está tudo certo. Me lembrou essa cena com uma diferença. O Espírito Santo não levou Jesus ao deserto e dizendo agora se vira. Fica aí que eu te espero do lado de fora. Não, o Espírito Santo foi com Jesus. Ele esteve ali com Jesus durante a tentação. Porque é o Espírito Santo que nos acompanha juntamente com a tentação. Então, por mais que a gente possa imaginar que Deus não está presente, né? Que Deus não está ali do meu lado, isso não é verdade. O Espírito Santo é ele que nos dá força para podermos vencer qualquer desafio da nossa vida. O maior desafio talvez tenha sido, a partir de 2020, nós temos que encarar o nosso deserto, tivemos que obrigatoriamente entrar no deserto da nossa própria casa, ficar reclusos por conta de uma pandemia. Para a maioria, isso significou, sim, entrar no próprio deserto. E vejam, muita gente teve que encarar os seus próprios demônios. Não é aquele que mora fora de nós, é aquele que mora dentro de nós.
como nós ficamos surpreendidos sobre algumas questões da nossa vida. A gente viu que não tinha fé suficiente, a gente viu que facilmente se pode abandonar a Deus. Eu falo isso porque eu tenho ouvido muitas pessoas que falam, né? Geralmente as esposas falam dos seus maridos, padre, depois que nós entramos na pandemia, ficamos dentro de casa, meu marido não ia à igreja, porque não podia, porque a igreja estava fechada por causa da pandemia, mas depois disso ele nunca mais voltou. Então, esse deserto, essa tentação, ele provou verdadeiramente quem é aquele que tem uma fé e aquele que pensa que tem uma fé. Então, a gente não pode esquecer que toda tentação, na verdade, ela é um teste, né? Ela é um teste. Ela testa a nossa fé, ela prova a nossa fé, ela prova o nosso amor a Deus. Então, se você era uma pessoa que tinha fé e amava a Deus, a gente espera como resultado que a pandemia, a reclusão dentro de casa tenha aumentado a sua fé e o seu amor por Deus. Mas se não aumentou e diminuiu, é porque, na verdade, primeiro, ou você não passou no teste, ou o teste revelou a verdadeira condição da sua espiritualidade. Nós pensávamos que tínhamos fé, mas fomos ver, não tínhamos fé nenhuma, né? Então, o deserto significou para Jesus o que significa para todos nós também. Nos coloca cara a cara conosco mesmos. Vocês sabem que o deserto significou para Jesus a sua própria identidade. Ele precisava saber quem ele era. Com certeza, desde pequeno, ele estava ouvindo falar ali que alguma coisa diferente ele tinha, mas ele precisava saber por ele mesmo. E muitas vezes quem nos mostra isso, gente, quem nos mostra a nossa verdadeira identidade é o diabo. Sabe o que é diabo? Não estou falando diabo como um personagem, estou falando com aquelas contradições que estão dentro de nós. Nada como sofrimento, nada como a dor, nada como a provação para mostrar nós, o nosso rosto para nós mesmos, né? Essa história me lembrou uma vez quando eu levei minha mãe para tirar um RG, e então tiramos a foto, aí quando ela pegou a fotografia e viu, falou: meu Deus, como eu tô velha. A gente não se percebe de fato, a gente não se olha de fato. Por isso que muita gente se desesperou, teve gente que tirou a própria vida na reclusão, né? Por causa do coronavírus. Teve gente que tirou a própria vida, teve gente que se desesperou, teve gente que entrou numa mais profunda depressão. Por quê? Porque foi obrigado a encarar a si mesmo e viu não um santo, viu um monstro, né? Viu um monstro. Mas é um monstro que está dentro de nós que faz vir para fora também o melhor de nós. Então, o monstro, ele não é assim tão feio, ele não mostra somente um lado feio nosso, ele também revela o nosso lado bom. O problema é que muitas pessoas ficaram tão impressionadas com aquilo que elas não achavam que eram elas, que elas se desesperaram e acabaram não vendo o lado bom. O que aconteceu? Quando nós não vemos um lado bom em nós e só vemos um lado crítico, um lado ruim dentro de nós caímos na mais profunda depressão. Nós caímos na nossa saúde mental, né? Porque nós não estávamos preparados para esse impacto. Então, nós ficamos assustados com a gente mesmo, né? Uma vez andando no escuro assim, eu fui andando no escuro, esqueci que tinha colocado ali um espelho. Quando eu olhei assim, levei um susto. Eu não me reconheci. Eu falei: meu Deus, quem que é esse cara? Né? E era eu. É só para dizer para vocês que nós não estamos acostumados com a nossa verdadeira face. Os outros estão. Os outros enxergam o bom de nós, mas enxergam também o pior de nós.
Só que nós passamos tudo isso por um filtro porque nós não gostamos de entrar em contato com o que há de pior dentro de nós. Então, o que fazemos? Ou nós mascaramos esse lado, ou simplesmente o colocamos no fundo do nosso porão. Lembram do porão lá de Santa Teresa d'Ávila? Nós guardamos o nosso lado ruim dentro desse porão, e bem guardado, bem trancafiado. Nós não queremos ter contato nenhum com ele. Mas algumas situações na nossa vida nos obrigam, porque é isso, o Espírito Santo ele quer nos revelar quem nós somos para nós mesmos, a nossa verdadeira personalidade, a nossa verdadeira identidade. E, sobretudo, a nossa identidade em Deus. Para muitos, essa revelação significou: eu não tenho nenhuma identidade com Deus. Eu pensava que tinha, eu frequentava a igreja, eu fazia parte de vários movimentos. Agora eu vi que não tenho essa verdadeira união de natureza com Deus, né? E então, quando a gente vai para o nosso deserto, esse deserto pode ser, sabe, um tempo de provação, pode ser um divórcio, pode ser a perda de um filho. Tudo isso te joga dentro do deserto, né? Aí o mal vem. Que mal é esse? O mal de nós mesmos, o mal que está dentro de nós e que nos mostra o nosso próprio rosto. Esse mal ele vai entrar, vai se mostrar para nós e vai nos revelar muita coisa. Agora, o que nós fazemos com a verdadeira imagem que nós recebemos a partir dessas provações e dessas tentações, né? Então, essas tentações, elas, elas devem ser utilizadas em nosso benefício. Vejam que o Espírito Santo, de novo vou falar, ele levou Jesus ao deserto, mas não deixou lá sozinho. O Espírito Santo, quando permite que você encontre o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade, que permite que você entre em desespero, caia, né, emocionalmente, ele permite tudo isso para que você caia em si também, né? Nós caímos doentes para que nós possamos cair em nós mesmos, né? Então o Espírito levou Jesus ao deserto, mas não o deixou lá sozinho. Então o Espírito Santo, ele não quer somente nos revelar quem nós somos para nós mesmos. Ele também quer curar quem nós somos. Então Deus nunca nos mostra somente a dor. Deus nunca nos permite ser apenas tentados ou provados. Com tudo isso, ele apresenta, além da morte, ele apresenta a ressurreição e o amor incondicional. É por isso que nós temos a Sexta-feira Santa, para chorar bastante, mas também temos o Domingo da Ressurreição para fazer aflorar a nossa alegria. Vejam que uma coisa segue a outra. Não pode haver ressurreição. Não dá para começar a história de Jesus falando da ressurreição. É preciso que haja uma morte antes. Assim também o nosso ego precisa passar pela morte para ver a ressurreição, para ressurgirmos com uma vida nova, com uma novidade de vida. Agora, o que Jesus então descobriu no deserto? Ele descobriu quem ele era, né? Quem ele era. Então, esses 40 dias no deserto significavam para Jesus uma jornada. E nós somos colocados numa jornada de autorreconhecimento, né? Às vezes, a gente precisa se perguntar o que eu descobri sobre mim mesmo em 6 meses, em 1 ano de confinamento dentro da minha própria casa. O que eu descobri sobre mim, né? Quem eu sou e quem eu pensava que era. E esse pensamento de quem eu era ruiu por terra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que esse tempo da Quaresma seja essa jornada de autodescobrimento, de autorreconhecimento. E que todos os dias da nossa vida nós possamos contar com a presença estimulante e fortificante do Espírito de Deus em nossa vida. Amém.